Kids, Teacher Karine aqui. Good morning se você estiver assistindo esse vídeo pela manhã, good afternoon se você estiver assistindo esse vídeo pela tarde. Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas no formato que estamos fazendo. Hoje a tia está trazendo para vocês a idade. Como a gente pergunta a idade, how old are you? E também números, só de 1 a 10, tá? Vou explicar nos slides de forma mais fácil para vocês entenderem, mostrando como tá no livro, certo? Mas a gente vai lembrar dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lembrar disso e vamos aprender também a perguntar a idade do outro, tá? How old are you? Certo? Pronto. Quero que vocês peguem o livro na página, deixa eu ver, a página 20 até a página 23, certo? E a tia vai fazer nos slides como vocês devem acompanhar, tá? Vamos iniciar. How old are you? Nessa unidade, nós vamos aprender os números de 1 a 10 e a idade. Vamos aprender a perguntar como é a idade de outra pessoa. Quantos anos você tem? E os números de 1 a 10. Unit 1, Lesson 4, Exercise 1, page 20. Listen to the dialogue. Children, let's play numbers memory game. That's great! Willie, you go first. 3, 3, 3, 2, 3, 2. My turn. 3, 2, 10. 3, 2, 10. Very good. Now it's your turn, Yuri. 3, 2, 10, 7. 3, 2, 10, 6. Oh no. It's okay. Let's play again. Yeah! Nesse diálogo, podemos ver aqui a professora, teacher, brincando de jogo da memória com os alunos. É um jogo da memória de números no computador, onde o computador diz o número e eles repetem. O primeiro número é 3, e o Willy repete, 3. O segundo é 2 e ele tem que repetir, 3, 2, 3, 2. O terceiro é 3, 2, 10, aí 10. Aí ele diz 3, 2, 10. Aqui, quer dizer. E quando é na vez do Yuri, que ele tem que falar 3, 2, 10, 7, que é 3, 2, 10 e 7, ele erra e fala 6. Unit 1, Lesson 4, Exercise 2, page 21. Listen and learn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, aqui nós temos os números de 1 a 10 e temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.
Aqui, na parte da idade, nós vamos aprender como perguntamos a idade da outra pessoa, do coleguinha. Unit 1, Lesson 4, Exercise 4, page 21. Listen and learn. How old are you, Willie? I'm 7 years old. How old are you, Yuri? I'm 6 years old. How old are you, Kim? I'm 7 years old. Quando perguntamos qual é a sua idade, quantos anos você tem, how old are you? A resposta vai ser sempre com esse final. O começo, na verdade, vai ser I am, eu tenho, o númerozinho que é a idade, por exemplo, I am 7, eu tenho 7. Years old. Years old sempre vai acompanhar o númerozinho escrito. I am 7 years old. Years old vai estar sempre acompanhando aqui, ó. Quando pergunta aqui, how old are you, Willie? E a resposta é I am 7 years old. Years old sempre vai estar presente na hora de responder, certo? Aqui é no livro. Essa parte aqui é para responder. Na verdade, toda essa parte dos slides tem atividade no livro. Se for para responder acompanhando, tudo bem, mas vocês podem tanto assistir primeiro a aula e depois responder no livro, como assistir 2 vezes, assistir uma vez para aprender e outra vez para acompanhar e fazer a atividade, certo? Unit 1, Lesson 4, Exercise 5, page 22. Listen and complete. A. How old are you? I'm 10 years old. B. How old are you? I'm 7 years old. C. How old are you? I'm 6 years old. D. How old are you? I'm 9 years old. Aqui nessa atividade, na letra A, tá perguntando quantos anos ela tem. E aqui, ó, tá mostrando qual é a idade. Então, aqui tá dizendo I am. E tá acompanhando aqui, ó, years old. Aqui você só vai colocar a idade. E é o número por extenso, tá? 10. I am 10 years old. Aqui, ó, na letra B, 7. Vai escrever aqui 7. Tá ruim de escrever. Fica muito grande. Certo? Aqui na letra C, 6. Pergunta. E você vai responder aqui, ó, 6. E na letra D, 9, 9. Aí você vai responder ali no tracinho 9. Só isso. Certo? E sempre assim, quando pergunta How old are you? E você vai sempre responder I am, a sua idade. Quantos anos você tem? Qual é o númerozinho que corresponde à sua idade? I am, se você tem 9 anos, I am 9 years old. Se você tem 5 anos, I am 5 years old. Certo? E essa foi a nossa aula de sempre responder I am, a sua idade. Quantos anos você tem? Qual é o númerozinho que corresponde à sua idade? I am, se você tem 9 anos, I am 9 years old. Se você tem 5 anos, I am 5 years old. Certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Muito facinho, bem simples, com numerozinhos de 1 a 10. E pra gente aprender a perguntar a idade do coleguinha.
Nós já sabemos como perguntar o nome do coleguinha e como respondemos, e agora nós aprendemos como perguntar a idade e como responder também sobre a idade, certo? Temos atividade no sistema e até a próxima aula. Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de português. Vamos retomar ao assunto palavras que contam histórias e começar um novo assunto, adaptação de conto de fadas para HQ. HQ é histórias em quadrinhos. Peguem o módulo na página 59 de língua portuguesa, a questão número 8. Depois de ouvir a história da Chapeuzinho Vermelho, você descobriu que a mãe da personagem fez alguns doces para a menina levar à avó. Veja a receita do prato que ela preparou. A mãe da garota, da Chapeuzinho Vermelho, preparou uma receita. O nome da receita é Bolinhos da Vovó. Temos aí os ingredientes e o modo de preparo. Ou seja, a receita está dividida em duas etapas. O que foi que você observou nessa receita? Você observou que existem números? Então, para que servem os números? Os números servem para contar, ordenar, identificar quantidades. E nessa receita, ela está dividida em duas partes. A maioria das receitas, no mínimo, ela está dividida em duas partes, que são o modo de preparo, os ingredientes, o rendimento. O que é o rendimento? Quantas porções essa receita ela pode servir? Agora vamos ver a função dos números. Na primeira parte da receita, que é os ingredientes, temos 3 ovos, 2 colheres de sopa de margarina, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite e 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Observem que esses números, eles estão indicando quantidade. Cada número, ele representa a quantidade do ingrediente que deve ser colocado na receita. No modo de preparo, que é a segunda etapa da receita, também temos números. Mas esses números aí, eles não têm a mesma função dos que estão no ingrediente. Esses números aí, eles estão para indicar a ordem do passo a passo. Primeiro, bater no liquidificador os ovos, o açúcar e a margarina. O segundo passo, qual é? Depois de misturar bem, colocar o restante dos ingredientes e bater por mais 2 minutos. Qual seria o terceiro passo? Colocar em forminhas individuais untadas. Quarto passo, levar ao forno por aproximadamente 30 minutos. Essa é a receita que a mãe da Chapeuzinho Vermelho fez para ela levar para a avó. Essa receita você pode executá-la em casa com o auxílio de um adulto, vai ficar uma delícia. Agora vamos responder as alternativas A e B. Na alternativa A, o texto que você acabou de ler faz parte do livro de receita da mãe da Chapeuzinho Vermelho. Para que serve um texto como esse? Temos 3 opções de respostas. A primeira, ensinar uma pessoa a preparar um prato. Essa é a função da receita? Ou é explicar a origem de um determinado prato? O texto que nós acabamos de ler está explicando a origem de um determinado prato? Ou está mostrando a opinião de uma pessoa sobre uma comida? Observe que esse texto refere-se a ensinar uma pessoa a preparar um prato. Então, a alternativa correta é a primeira opção. B. Você conhece algum outro texto que também tem a função de dar instruções para alguém realizar uma tarefa? Pense e comente com seus colegas e seu professor. Essa atividade você vai pensar aí, comentar com os seus familiares. Na página 60, a história da Chapeuzinho Vermelho e a receita que você acabou de ler apresentam certas características.
Numere cada um dos itens a seguir de acordo com o texto que eles aparecem. Você irá colocar número 1 para tudo que se refere ao Chapeuzinho Vermelho. Número 2 para as coisas que se referem a bolinhos da vovó. Agora, vamos ver a adaptação de um conto de fadas para HQ. O que é HQ, tia? HQ é histórias em quadrinhos. Você ficou curioso para saber a continuação da história da Chapeuzinho Vermelho? Na página 56, temos uma parte da história e eu vou ler para vocês a segunda parte da história da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina que morava com sua mãe bem pertinho de um bosque, florido e cheio de animaizinhos. Essa menina era muito querida por sua avó, que fez para ela uma capa toda vermelha com capuz. A garota gostou tanto do presente da avó que ia com ele para todo lugar. Como sempre, usava a capa vermelha. Passou a ser chamada de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe da menina lhe disse: Chapeuzinho, a vovó está doente. Para deixá-la mais feliz, você pode levar essa cesta de doces para ela? Claro, mamãe, respondeu a menina. A mãe avisou Chapeuzinho para que tomasse cuidado pelo caminho e que não conversasse com estranhos. E então a menina pegou a cesta, se despediu e seguiu viagem. Andando pela floresta, Chapeuzinho encontrou um lobo, que lhe perguntou: Aonde está indo tão cedo, Chapeuzinho Vermelho? À casa da vovó, ela está doente. O lobo, muito esperto, se despediu da menina e seguiu o caminho mais rápido para a casa da vovó. Chegando lá, fingiu ser a garota e a vovó disse: Entre, minha querida, a porta está aberta. Ao entrar, o lobo foi até a cama da vovó e a engoliu. Vestiu suas roupas, colocou sua touca na cabeça, fechou a cortina e se deitou, esperando pela menina. Como a porta estava aberta, Chapeuzinho entrou e, ao se deparar com a sua avó, muito esquisita, perguntou: Vovó, por que suas orelhas estão tão grandes? Para te ouvir melhor, querida. Vovó, por que seus olhos estão tão grandes? É para te ver melhor. Vovó, e por que a senhora está com a boca tão grande? É para te comer, respondeu o lobo. Dizendo isso, o lobo começou a correr atrás de Chapeuzinho, mas a menina conseguiu esconder-se dentro do armário. O lobo se cansou e resolveu deitar-se para cochilar. Como roncava muito alto, chamou a atenção de um caçador que passava. Entrou e, ao ver o lobo, disse: Eu estou te procurando, seu malvado. Ao ouvir a voz do caçador, Chapeuzinho saiu de seu esconderijo e contou a ele tudo o que tinha acontecido. Aproveitando que o lobo estava dormindo, o caçador abriu a sua barriga, salvou a avó da Chapeuzinho e encheu a barriga do lobo de pedras. Quando acordou, o lobo tentou fugir, mas, como sua barriga estava muito pesada, não conseguiu sair do lugar. As duas se abraçaram, muito felizes, e agradeceram ao caçador. A vovó comeu os doces e recuperou sua saúde. Chapeuzinho Vermelho prometeu nunca mais desobedecer sua mãe. Agora que você ouviu o conto completo, você vai recontar através de desenhos. Utilize o caderno de desenho, faça as partes que você julga ser as mais importantes, lembrando que vai colocar balões de fala e pensamento. Na página 73 do módulo, você pode recortar os balões de fala e pensamento e colar
no seu desenho aí. Você precisa fazer frases pequenas, tanto no balão de pensamento quanto nos balões de fala. Eu trouxe aqui o resumo da história da Chapeuzinho Vermelho, o que pode facilitar para você fazer o seu reconto através de desenhos. Eu coloquei 6 tópicos, vamos ao primeiro. A mãe da Chapeuzinho Vermelho pergunta se a filha pode levar a cesta de doces para a vovó. Segunda parte, Chapeuzinho aceita a tarefa e sai de casa. 3. Ao andar sozinha na floresta, ela conhece o lobo mau. O lobo mau chega primeiro à casa da avó. Chapeuzinho Vermelho encontra o lobo disfarçado na casa da vovozinha. E a garota recebe a ajuda do lenhador e finalmente encontra a vovó. Agora que você tem a história completa e o resumo, ficou fácil de fazer a sua história em HQ. Após concluir o seu reconto através de desenhos, vá até a página 61. Vamos avaliar como foi a sua produção da história em quadrinhos. Pinte cada quadradinho ao lado de cada pergunta de acordo com a legenda abaixo, avaliando o seu próprio texto. Vai pintar de verde se você conseguiu sim, se foi mais ou menos ou se foi um pouco. Os quadrinhos que você criou estão de acordo com a história contada pelo seu professor? Os quadrinhos foram criados na sequência da história contada? Você usou adequadamente os balões de fala e de pensamento? Então, você vai usar as 3 cores, verde, amarelo e vermelho, para pintar esses quadrados aí. Vamos revisar porque é importante. Lembra que já estudamos rima e trava-línguas? Só lembrando, o que é rima? Rima é a repetição de sons entre as palavras, geralmente ocorre no final dos versos, ou seja, no final das linhas. Trouxe aqui alguns exemplos. Lagoa rima com boa, rima com perdoa. Sapo rima com papo, com trapo. E o trava-línguas. A função de um trava-língua é divertir, uma vez que o desafio é dizê-lo de modo rápido, sem confundir com a pronúncia das palavras. Que tal brincar com um trava-língua? Olha só. A aranha arranha a rã, a rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. O legal do trava-língua é você falar ele bem rápido, o mais rápido possível. Após fazer o reconto através de desenhos, vamos realizar os exercícios que estão no caderno de atividades nas páginas 9, 10 e 11. São atividades referentes à rima e trava-língua. Hoje a nossa aula encerra-se por aqui. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!